E aí galera, beleza? Hoje nós vamos ver um plano cartesiano, né, e construir gráficos, né, de funções nesse plano. Ok? Só que a gente vai ver uma parte mais simples, porque depois a gente vai complicando de acordo com que a gente vai vendo as funções, beleza? Então vamos aqui colocar o slide. Então tá aqui nosso slide. Vamos lá, apresentação. Aqui é o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano, pessoal? É um sistema de coordenadas, né, conhecido como plano cartesiano, que leva esse nome devido ao seu criador, o matemático René Descartes, francês. Embora ele tenha, né, criado essas coordenadas, o plano cartesiano, isso não significa que o plano cartesiano, né, esse método de ter coordenadas, de identificar um corpo no plano, não tenha sido utilizado anteriormente, né? A gente tem o exemplo do Apolônio de Perga, né? Um dos matemáticos antigos aí. Mas para que serve o plano cartesiano? Pessoal, hoje em dia a gente vê vários exemplos, né, de plano cartesiano, por exemplo, no mapa mundi. O mapa mundi ele é dividido em dois eixos, né? O meridiano de Greenwich passa, né, no centro fica na vertical, no centro do planeta, do mapa, né, no caso. E a linha do Equador, né, que é a nossa linha central na horizontal. Ok? Então vamos lá. Vamos entender o que é o plano cartesiano, pessoal. Então, prestando atenção aí no slide. Vou pegar aqui o nosso laser. Pessoal, o que o plano cartesiano tem? Primeira coisa, ele é um plano, né, determinado por dois eixos. O eixo Y, que é o eixo vertical, e o eixo X, que é o eixo horizontal. Tá? Esses dois eixos eles se cruzam, formando um ângulo de 90 graus. Tá? Que a gente fala que eles são perpendiculares, né? E onde eles se cruzam a gente chama de origem. Por que origem? Origem é o centro, né, do plano cartesiano. Agora, por que esse nome, né? Mais na frente eu vou explicar por quê. Cada eixo representa uma reta numérica, né? Ou seja, cada eixo aqui, ó, é uma reta numérica, só que são todos os números reais presentes aqui. Lógico, a gente coloca aqui uma escala inteira aqui, né, para a gente identificar rapidamente a posição de cada ponto. E o eixo Y também é um eixo que é representado por infinitos números reais. Ok? Então nós temos o eixo horizontal e o vertical se cruzando aqui num único ponto. Pessoal, o plano cartesiano ele também é dividido em 4 regiões, que a gente determina como quadrante. Ó, é no sentido anti-horário, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Ó. Lembra? Relógio horário e aqui é sentido anti-horário. Beleza? Pessoal, outra coisa que é importante a gente perceber. O eixo Y, que é o nosso eixo OY, ele tem um nome, né, chamado de eixo das ordenadas, tá? E o eixo X, que é o horizontal, ele se chama eixo das abscissas, beleza? Pessoal, outra coisa que a gente precisa perceber também, como os eixos são representados por retas numéricas, né? Cada uma sendo infinitos números reais, a nossa origem aqui, ó, ela é exatamente, vou pegar um pincel aqui, o zero de cada eixo, tá? Então, a nossa origem aqui, ela tem meu x aqui vale 0 e o meu y aqui também vale 0, tá? Então, se eu for observando só o eixo x, ó, aqui é o 0, à direita dele, lembra na reta numérica dos reais?
À direita da reta são os números positivos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Né? São infinitos números reais aqui. À esquerda do nosso eixo horizontal são os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 até o infinito. Acima, olhando a reta na vertical, nosso zero está aqui. Ó. Acima dele são os números positivos. E abaixo desse eixo são os números negativos. Beleza? Agora nós vamos entender o que é um ponto. Né? Pessoal, as coordenadas de um ponto qualquer no plano cartesiano, né? Chamar aí de um ponto R, ele vai ter as coordenadas que são essas aqui. Ó. Deixa eu pegar meu pincel ou meu laser. Ó, eu tenho um ponto qualquer R e as coordenadas de R são x de R e y de R. Exatamente nessa ordem. Tá? Não posso colocar o y primeiro e depois o x. É nessa ordem. Primeiro o x e o da direita é o y. Tá? Então, se você vê um par, né, por exemplo, aqui, ó, ponto P, à esquerda é o x e à direita é o y. Então, vamos lá. Nós temos esses exemplos aqui, ó, ponto P, Q, T e o ponto O de origem. Observe que o ponto P, ó, meu x, como é que eu encontro o valor de x de um ponto? Eu tenho aqui essa linha imaginária, né, paralela ao eixo y, que vai passar por P e pelo valor do x aqui. Ó. Então, nesse caso é 5. Eu tenho essa outra linha imaginária aqui, que ela é paralela ao eixo x, que passa pelo valor de y e por P. Essas linhas tracejadas, pessoal, elas têm que ser paralelas aos eixos, né? E tem que passar por cima do ponto. Aí você vai só seguir aqui reto e encontrar o valor de y, e aqui você vai encontrar o valor de 5, ou o valor de x. Por exemplo, se eu pegasse qualquer outro ponto aqui, vou pegar um azul escuro aqui, vamos pegar um ponto aqui assim. Esse ponto aqui, ó, aí eu vou encontrar o valor de y dele. Ó. E o valor de x. Então, eu tracei uma linha aqui que passa por cima do eixo x e é paralela ao eixo y. E eu passei essa linha aqui embaixo paralela ao eixo x e que passa por cima do valor de y. Então, se eu olhar aqui, ó, né, aqui vai ter o quê? Aproximadamente menos 2, né? Eu não fiz aqui em cima da linha certinho não, tá, galera? Mas é o valor aqui menos 2. E aqui é só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, meu ponto aqui, ele tem essa coordenada x igual a 7 nessa ordem, ó, e y menos 2, beleza? Então, tem que ser nessa ordem, galera. Então, olhando ali os exemplos, ó, olhando nossos exemplos, eu tenho o ponto P, que o x é 5 e o y é 4. Como é que eu escrevo? Tá aqui, ó. P, as coordenadas dele, x igual a 5 e y igual a 4. Sucessivamente, os pontos Q e T ficam assim, ó. Q, o x vale menos 3 e o y vale 2. Tá aqui, ó. E o T, pessoal, observa que o T, quando eu for fazer a linha tracejada, ela vai estar em cima do próprio eixo y aqui, ó. Só que ela vai estar passando por T e passando em cima do valor em x, que é no caso 0. Beleza? Se eu for traçar a linha do y aqui, ó, ela vai passar em cima do eixo, em cima do ponto T, paralela ao eixo x, só que ela está passando em cima do eixo ao mesmo tempo, tá? Então, no valor menos 4 aqui, ó. Ok? Então, cuidado quando o ponto estiver em cima do eixo. Quando o ponto estiver em cima do eixo, significa que uma das coordenadas vai ser 0. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, um ponto aqui em cima, esse ponto aqui vai ser o que? Menos 3, o x dele. Qual vai ser o x dele? Vamos colocar aqui já. Ó. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. E qual vai ser o y? Olha aqui, ó. O y, como ele está em cima do eixo x, o y dele vai ser 0. Tá? Então, quando o ponto estiver em cima de um dos eixos,
Significa que uma das coordenadas vai ser 0. Olha o macete. Se ele está em cima do eixo x, então o y que vai ser 0. Se ele está em cima do eixo y, é porque o x que vai ser 0. Tá? E a gente tem ali, ó, nosso ponto O, que é a nossa origem, tá? Fica no cruzamento das retas ali, ó. Significa que o x é 0 e o y é 0. Então as coordenadas dele são o quê? 0 e 0, tá? Ok? Pessoal, cada ponto é chamado de par ordenado, beleza? Então cada ponto a gente chama de par ordenado. Par, né? O valor de x e o valor de y, dois valores. Então, olha só, a gente vai fazer uma brincadeira aqui que é encontrar as coordenadas do ponto S. Então, vamos encontrar aqui as coordenadas do ponto S. Então, aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o quadrante. Então, já sei que está no quarto quadrante, né? Vamos abreviar aqui, quarto quadrante. Então, eu vou procurar o valor de x. Vou traçar uma reta, o segundo passo você vai traçar uma reta. Se eu quero encontrar o valor de x, essa reta vai ter que passar por S, paralela ao eixo y, que está paralelo, né? E passa por S também. Então ela está passando em cima de S e paralela ao eixo y. Aí aqui já de cara encontrei, ó. Contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou encontrar o valor de y. Vou passar uma reta paralela ao eixo x, que passa por S, e ela vai cortar o valor de y lá em cima do número lá. Deixa eu alinhar aqui direitinho. Então, vai passar bem aqui em cima. Então, esse valor aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, quais são as coordenadas de S? Vou escrever aqui em cima. Aqui, ó. Então, essas coordenadas de S são 5. O x é igual a 5, então ele vem primeiro. E o y é menos 4. Então, tá aí, ó. Ok? É importante a gente notar o seguinte. Os sinais, né? Os sinais das coordenadas quando estão num determinado quadrante. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui já está rabiscado, eu vou só colocar nosso laserzinho. Ó. Pessoal, no primeiro quadrante, o que eu tenho que observar? Que os valores de x aqui, ó, o ponto ele pode estar em qualquer lugar aqui, ó. Se eu pegar ele bem aqui perto do zero, não interessa. Se ele não for dentro da origem, mas estiver dentro do primeiro quadrante, o quadrante é toda essa região aqui, ó. Né? Para o infinito para cima, infinito à direita, até aqui. Se eu pegar um pontinho aqui qualquer, ó, ele vai ter essas coordenadas positivas. Ó. Ele vai ter um x positivo e um y positivo, não importa se ele for um ponto pequeno. Né? Se eu pegar ele aqui em cima, ó, ele vai ter um y positivo e um x positivo. Então, em qualquer região aqui no primeiro quadrante, qualquer ponto aqui vai ter essa característica, ó, ambas as coordenadas positivas. Tá? No segundo quadrante, eu vou ter essa característica aqui, ó. Meu x vai ser negativo, veja que está à esquerda, qualquer ponto aqui, ó, o x dele vai estar à esquerda do eixo horizontal. Então, o x vai ser negativo. E aqui em cima, o y vai ser positivo. Então, no primeiro quadrante é positivo, positivo, e no segundo é x negativo e y positivo. No terceiro quadrante, a mesma ideia, ó. Qualquer ponto que eu pegar aqui dentro dessa região, ele vai ter essas coordenadas aqui, ó, negativo e negativo, x negativo e y negativo. E no quarto quadrante, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, o valor de x vai ser sempre positivo e o valor de y vai ser sempre negativo, tá? Então, se eu pegar ali um ponto qualquer, eu pegar um ponto bem aqui, ó, eu não sei qual o valor de x e y dele, então eu sei que ele vai ser positivo e positivo. Se eu pegar um outro ponto aqui, ó, ele vai ter um x positivo e um y negativo. E por aí vai, tá?
Como é que eu sei? Ó, vou pegar aqui, o x dele está dando um valor positivo e o y está dando um valor negativo, tá? Isso já nos facilita, né, na hora de localizar esse ponto no plano cartesiano. Identificar a característica dele nos quadrantes. Como é que a gente constrói o gráfico de uma função no plano cartesiano? Olha só, vamos pegar uma função já que está aqui toda respondida, direitinho. Olha só, tem aqui um plano cartesiano, ele é usado para representar uma função graficamente. Como assim? Ó, para cada valor de x do domínio e para cada valor de y na imagem, obtemos um conjunto de pares ordenados, x e y, para determinar o desenho da função. Eu coloquei aqui desenho, né, porque dependendo da função a gente pode ter uma parábola, ou uma reta, ou um comportamento ondular. Por aí vocês vão estudar tudo isso aí mais à frente. Então, pessoal, os valores de x estão no eixo das abscissas e os valores de y no eixo das ordenadas, como eu disse anteriormente. Então, olha só, eu tenho essa função aqui de a em b, né, determinada por f de x igual a 2x mais 1. Então, está aqui a tabelinha. A gente já até fez isso aqui na aula anterior, né? Os valores do domínio, substituo aqui na função e vou determinar o valor de y aqui. Então, quando meu x for menos 1, jogando aqui dentro, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1 dá menos 1. E assim eu vou fazendo, né? Está aqui bem explicadinho. Eu vou gerar o y, esses valores aqui para y. Pessoal, então se eu pegar cada valor de x com cada valor de y, eu vou ter um par ordenado. Nesse caso aqui, ó, x menos 1, y menos 1, eu tenho um par ordenado, menos 1 e menos 1. Nesse caso aqui eu tenho 0, x igual a 0, que gerou 1. Eu vou ter o par ordenado 0 e 1. E por aí vai. Então, esses aqui são os pares ordenados. Então, eu consegui gerar 5 pares ordenados. Beleza? Como é que a gente coloca isso aqui lá no plano cartesiano? Ó, como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. No primeiro par ordenado lá, o x é menos 1. Certo? Então, tá aqui, x menos 1. Aí eu vou traçar a linha aqui, né? Vou pegar aqui um... Então eu traço, vou pegar um azul, né, para não fazer bagunça. Então, supondo que aqui não tem linha nenhuma, eu vou pegar aqui, traçar uma reta aqui, no menos 1. Eu vou lá pegar no y menos 1 e traçar uma reta aqui também, ó. Aí, exatamente no cruzamento delas, que eu vou formar o ponto, tá? Vou pegar uma cor diferente para fazer os outros. Não, preto. Igual aqui, ó. 0 e 1. A reta que eu vou fazer, ela está em cima do próprio eixo aqui, ó. E a outra passa por cima do 1. Então, o ponto está aqui, ó. Próximo ponto, 1 e 3. Então, vai vir aqui no 1. A reta passando aqui no 1. E no y igual a 3, a reta vai passar aqui no 3, sendo paralela ao eixo x. Aí o cruzamento delas é o ponto. Então, vou fazer essa brincadeira aqui para todos, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho esses pontos aí, ó. Aqui que a gente pode notar que o gráfico dessa função, né, ele ficou representado por 5 pontos alinhados, né? Eles estão bem alinhadinhos aqui, ó. Eu fiz uma linha vermelha passando por ele só para mostrar que eles estão alinhados, tá? Mas aí, se eu verificar a minha mesma lei, né, f de x sendo igual a 2x mais 1, só que aí eu mudo meu domínio ali, ó, meu domínio e meu contradomínio. O meu domínio eu coloco todos os reais e meu contradomínio eu coloco todos os reais também. Então aqui, ó, o que significa isso, galera? A minha função f saindo dos reais e chegando também nos reais. Significa que o x pode assumir qualquer valor real e que ele vai gerar qualquer valor real em y, tá? De acordo com essa lei aqui, ó. Então, olha só. O seu gráfico fica desenhado por uma infinidade de pontos alinhados, formando uma reta infinita. Lembra de geometria euclidiana? Não sei se vocês lembram, mas olha só. Como é que a gente
forma uma reta? Teoria da reta. A reta ela é formada por infinitos pontos alinhados. Você vai ali ponteando, ponteando, quando você menos percebe, você formou uma reta, né? Pessoal, então olha só. Olhando esse gráfico aqui, ó, significa o seguinte, ó. Agora, ó, significa que eu peguei, por exemplo, entre 1 e 2 aqui, ó, tem um valor, um número real. Sei lá, 1,5, 1,3, né? Um valor real aqui, ó, um x, que ele vai bater aqui, de acordo com aquele valor, com a lei da função, e ele vai gerar um y aqui, ó. Ele vai gerar um y bem aqui, ó, né? Um y qualquer aqui, ó. Entenderam? Se eu pegar um x aqui, ó, lá em cima ele vai formar um y. Vou pegar um pouquinho mais para cá. Se eu pegar um valor de x aqui, pegar real, né? Pegar um número decimal aqui, ó, entre 4 e 5. Pode ser qualquer valor aqui, ó. Aqui, ó, pessoal, existem infinitos números reais aqui, ó. Se eu pegar qualquer um deles, ele vai bater lá na reta, que vai gerar um y, né? Aqui, que também vai ser um número real. Então é isso que significa, galera. Se eu pegar um x negativo aqui, ó, ele vai bater aqui na reta, que vai gerar um y aqui, ó, negativo também. Entenderam aí, ó? É só eu brincar com aquela formulazinha lá, ó, né? Vai estar dentro desse gráfico aí. Ok? Então, de acordo com essa fórmula aqui, ó, por exemplo, se for x igual a meio, 2 vezes meio vai dar 1. 1 mais 1, 2. Então, quando for meio, vai gerar y igual a 2. Está vendo ali, ó? Fazendo a conta de cabeça aqui, ó. Quando o meu x for meio, que é 0,5, vai gerar o quê? O y igual a 2. Né? Aqui, ó. Aqui em cima. Ok? Então é isso aí, galera. Falou, galera.